Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas. Olá, queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que tenham tido uma semana abençoada, no nome de Jesus. Nós vamos ver hoje, dentro ainda do tópico, funções e propósitos gerais dos grupos familiares. O subtópico que vamos ver hoje é o pastoreio. Uma das funções e um dos propósitos do grupo familiar é o pastoreio. Que todas as pessoas dentro do grupo familiar estejam sendo bem cuidadas. Por ser um grupo pequeno, o líder pode andar mais próximo, o líder tem um tato melhor com as pessoas, com as famílias. E desta maneira o cuidado pastoral é melhor, porque o líder, o supervisor, eles são pastores, são instrumentos de Deus para cuidar das pessoas. E o pastor, o pastoreio é isso, é cuidar das ovelhas, né? Nós entendemos que as ovelhas não são nossas, é do nosso Senhor. Nós cuidamos das ovelhas do rebanho dele. E por isso precisamos cuidar muito bem. Então, o grupo familiar, por ser pequeno, o cuidado pelo líder, pelo supervisor, pelos pastores, ou seja, o grupo está sendo cuidado, o líder do grupo familiar é cuidado porque ele tem um discipulador, o supervisor de área é cuidado porque ele tem um discipulador, enfim, é uma cadeia hierárquica em que todos são bem cuidados. E atinge desde o novo membro, desde o novo convertido, até a pessoa mais velha ou a pessoa mais antiga na fé. A pessoa, digamos, mais vivida na fé. Tem um dado muito interessante que diz que um pastor, só ele, consegue cuidar, em média, de 85 pessoas. É claro que esse cuidado ainda não é com a qualidade que precisa, porque 85 pessoas já é um grupo razoável de pessoas e que requer muita atenção. Se esse pastor tem o seu trabalho na área secular, ele não é integral, 85 pessoas vai dar muito trabalho para ele cuidar bem. Certamente ele não vai cuidar como elas devem ser cuidadas. Por isso, o grupo familiar vem com esse pastoreio com uma melhor qualidade, promove esse cuidado, trazendo aquela questão da oração, o ensino da palavra dentro do discipulado 1 a 1, o aconselhamento, a comunhão, trabalhando novos líderes para a multiplicação. Outro propósito do grupo familiar é isso, desenvolver novos líderes, é outro propósito do grupo familiar. É um ambiente altamente propício para isso, onde as pessoas são discipuladas, elas amadurecem e são conduzidas a um papel de liderança entre os irmãos. São líderes sendo moldados na prática. Nós vimos em aulas passadas que um problema que nós temos hoje é que se vamos abrir uma igreja ou se precisamos enviar um pastor para uma ou outra igreja por alguma situação que possa ocorrer, nós temos problemas de encontrar um pastor para substituir ou para assumir uma nova igreja, uma nova congregação. Por quê? Por causa disso, nós precisamos formar novos líderes. E os grupos familiares vai formar na prática, na mão na massa, trabalhando. O indivíduo vai sair ou vai estar preparado para cuidar de novos grupos e também preparado para cuidar de possíveis
igrejas novas, ok? Então, nós, dentro dos grupos familiares, desenvolvemos novos líderes na prática, o que é muito importante. Como nós já falamos em outras aulas. Existem pessoas hoje dentro das igrejas que têm um bom conhecimento, têm um bom conteúdo, mas não estão dispostas a trabalhar. E entenda, não adianta ter bom conhecimento só, não adianta ter bom conteúdo só, se não está disposto a trabalhar, ok? Então, dentro do grupo familiar, nós encontramos essas pessoas que estão dispostas a trabalhar e nós aplicamos o conteúdo nelas, nós ensinamos, fazendo como Jesus fez. Ele disse, vem, sigam. Quem se dispôs? Os que seguiram. E ele ensinou, focou o seu ensino em quem? Nos 12 que o seguiram. E aí depois que eles estavam preparados, ele os enviou. A mesma ideia. O próximo ponto que vamos ver hoje é benefícios pertencentes a um grupo familiar. Está aí na página 4. Quais são os benefícios que traz o grupo familiar? Primeiro, aproxima as pessoas uma das outras. Por ser um grupo pequeno, os relacionamentos passam a ser relacionamentos fortes, relacionamentos de amigos, porque ali está o meu discipulador, está o meu discípulo, muito provável que vai ter alguém da minha família, enfim, são pessoas que têm vínculos fortes, isso é muito importante. É uma igreja familiar, onde as pessoas cuidam uma das outras dentro do grupo pequeno. Segundo, facilita o atendimento às diversas necessidades espirituais. Ou seja, se uma família tem problema, se um casal tem algum problema, ele tem um acesso fácil ao líder, porque é seu amigo, tá toda semana conversando, estão juntos ali no grupo familiar, estão comendo na hora do lanche juntos, e aí então o cuidado de cada um é melhor. Então é fácil você falar com o líder. E se esse líder, por algum motivo, ver que é necessário levar esse assunto para a liderança, porque é um assunto de repente mais complexo, um assunto de repente mais grave e que precisa levar à liderança, então ele vai levar ao seu pastor, vai levar ao seu líder, né, ao seu supervisor, e aí então esse assunto vai ser tratado, ok? Terceiro, facilita o processo de ensino e aprendizagem. Por ser no grupo pequeno, todos têm oportunidade de falar. E é muito importante que o líder trabalhe para que todos falem, para que todas as pessoas do grupo familiar participem. Por que isso? Quando nós expomos as nossas ideias, nós aprendemos mais. Porque quando nós expomos as nossas ideias, nós interagimos e o fator aprendizagem é maior e melhor. E aí, expondo as ideias, a liderança tem também a percepção se essa pessoa precisa ser orientada em algum assunto. Então, dentro do grupo familiar, se vê que é possível dar uma orientada, claro, com muito amor, com muito carinho, sem constranger ninguém, dar uma orientada no final, né? Dar uma pincelada sobre um assunto. De repente a pessoa falou de um assunto e saiu muito fora do que a Bíblia ensina, está fora do contexto da palavra, aí dá uma pincelada com muito amor, com muito carinho, dando uma orientação. E tendo alguma situação ainda que vê que é necessário, aí é o discipulado 1 a 1, né? Vai sentar com a pessoa, vai pegar a Bíblia e vai mostrar, olha, irmão, aquele assunto que o senhor disse lá, e aí, né, entende que o discipulador é 1 a 1, estão juntos ali, ou é o casal sentado com outro casal. Então, a Bíblia diz assim, olha aqui como a Bíblia diz, ensino da palavra. Então, facilita esse processo de ensino e aprendizagem. Quarto, ajuda a descobrir e identificar dons de cada pessoa. Dentro da igreja, nos cultos, e isso é fácil,
eu acredito, de compreender que não tem tempo para todas as pessoas terem a oportunidade. Uma igreja, por exemplo, que reúne aqui como a nossa igreja, em um culto de domingo, em média 250 pessoas. Não tem como, concorda, de você dar oportunidade para todo mundo? Então, é impossível. E aí, então, tem algumas pessoas que participam, e até mesmo porque, né, você tem critérios a serem seguidos. Ok? Dentro do grupo familiar, todos podem participar, porque é um grupo pequeno de pessoas. E aí, neste grupo, nós temos 15 pessoas. No outro grupo, nós temos 13, em média. Então, todos podem participar. E aí, a pessoa participando, ela tem a oportunidade de estar em atividade com os dons que o Senhor entregou a ela, e aí servindo o corpo de Jesus ali dentro do grupo familiar. O quinto ponto dos benefícios de pertencer a um grupo familiar. O grupo familiar agrega valores ou valor às pessoas. Elas passam ou elas deixam de ser espectadores naquela ideia de que na igreja ele assiste, ele vem, senta e assiste o culto, participa, mas lá como um espectador, né? No grupo familiar ele é ativo, porque essa é a ideia, é que ele esteja ativo, participando. Um tira oferta, o outro canta um hino de adoração junto com o grupo, o outro ora intercedendo por irmão, o outro jejua na semana, o outro está no grupo de evangelismo, o outro trouxe o visitante, o outro trouxe o alimento para o lanche. Vê que todas as funções são importantes. Uma pessoa tenha a questão da secretária de estar contribuindo com o líder sobre quem fez aniversário essa semana ou esse mês, vamos orar, fazer uma lembrancinha, um cartãozinho de lembrança. Aqui a gente tem feito isso, todos assinam. Olha, parabéns, Deus te abençoe, que o Senhor possa dar a você muitos anos de vida, vamos orar pelo nosso irmão. Ou seja, são situações simples, mas que precisa das pessoas para que ocorra. E aí todos são funcionais, ok? Então o grupo familiar agrega esse valor, a pessoa se sente útil, como de fato é, ok? Outro benefício é que é um dos melhores instrumentos de formação de novos líderes e também de fechar a porta dos fundos da igreja. Uma situação que nós já falamos lá atrás. Nós formando novos líderes, nós envolvendo a igreja, e isso é um processo passo a passo, envolvendo toda a igreja nos grupos familiares, todos estão sendo bem cuidados. Todos estando bem cuidados, essas pessoas não têm razão de deixar de congregar aqui para congregar lá. Hoje, infelizmente, é uma realidade. Infelizmente, nós notamos isso. Tem uma falta de ética, até mesmo entre igrejas e pastores, de pescar em aquário. Nós instruímos o nosso povo aqui. E eu quero falar a você nessa aula sobre isso. Queridos, o Senhor Jesus não nos chamou para pescar em aquário. Né? Nós, os crentes, sabemos muito bem do que eu estou falando. Pescar em aquário, alguém de repente não conhece essa expressão, é usado para aquelas pessoas que ficam querendo trazer outras pessoas de uma outra denominação para a minha. Isso é pescador de aquário. Uma pessoa que já está salva, servindo a Jesus, mas está servindo a Jesus em uma outra denominação. Ora, Deus a abençoe, glória a Deus que ela está servindo a Jesus. Está em outra denominação? Glória a Deus, está servindo a Cristo. Então não fique querendo pescar em aquário. Vamos trabalhar para ganhar almas para Jesus.
Hoje tem muito disso, infelizmente, uma falta de ética assim assustadora. Jesus não nos chamou para isso, tá? Então fechar a porta de trás da igreja, porque de repente uma pessoa está dentro da igreja, não se sente bem cuidada, o pescador de aquário vem e leva. Por quê? Porque muitas pessoas, infelizmente, eu falo isso com tristeza no coração, não estão dispostas a ganhar alma, porque ganhar alma dá um pouco dá um pouco mais de trabalho. Então é mais fácil você pescar em aquário, ok? É a ideia de ir lá pescar no pesqueiro, é mais fácil do que pescar no rio aberto. Dá um pouco mais de trabalho. Então Jesus não nos chamou para pescar em aquário, ok? Jesus nos chamou para ganhar almas. Cuidando bem das pessoas, fechamos a porta dos fundos. Não tem o porquê dela sair daqui para ir para lá, porque ela está inserida, ela é ativa, ela está sendo bem cuidada, ela uma pessoa que está servindo o corpo e o corpo está servindo ela. Então, não tem motivos e razões dela ficar indo para lá e para cá. E um dado muito interessante é cuidado com essas pessoas. Oriente elas, não é cuidado com a pessoa, mas com a decisão. Oriente elas. Eu sempre que alguém tem o objetivo ou está com a intenção de sair da igreja, eu sento, converso, trabalho para que ela não deixe. Eu entendo que Deus não tem o porquê chamar eu aqui e ficar levando para lá, para cá. Não, Deus não tem esses motivos e razões. Somos nós que temos esses motivos e razões. E o que eu tenho visto na minha caminhada de evangelho, de cristianismo, de mais de 2 décadas servindo a Jesus, é que o inimigo tem se utilizado de muitos pretextos para famílias sair daqui para ali, daqui a pouco vai para lá, porque essa igreja tem esse problema, aquela tem outro problema. Onde tem seres humanos existem problemas, e seja na igreja A, na B, na C, sempre vai ter problemas, porque tem seres humanos, tem problemas. Daqui a pouco, eu já vi alguns casos assim, de famílias inteiras se desviarem por causa de falta de direção do Senhor. Deus pode, nesta ou naquela família, fazer isso? Eu acredito que pode, mas são poucas as exceções na minha concepção. Se ele me chamou aqui, é porque o plano dele é para eu servi-lo aqui. Então, as lutas, as dificuldades que tenho, preciso vencê-las aqui, em obediência à sua palavra. Ok? Outro benefício é a ocupação de espaços geográficos. Imagina que na igreja nós reunimos 200 pessoas em um culto, em um único local. Imagina que daqui a pouco nós teremos 60 grupos, 100 grupos. Vamos imaginar um número redondo, 100 grupos. 100 grupos familiares em locais diferentes, no mesmo horário, no mesmo dia. Você imagina o tanto de possibilidades a mais de ganhar almas, o tanto de possibilidades a mais de alcançarmos os pecadores, porque ao invés de ser um único local, estamos em 100 locais, enquanto que aqui nós tínhamos uma possibilidade, pensando em localidade, espaço geográfico, uma possibilidade de ganhar almas. Em 100 grupos familiares você tem 100 oportunidades de ganhar almas. Então você ocupa um espaço geográfico muito mais amplo. E você pode ter, ao mesmo tempo, nesses 100 grupos, reuniões em toda a cidade, porque um grupo está aqui, outro está ali, outro está no bairro, na zona sul, outro na zona norte, zona oeste, zona leste. Enfim, você pode abraçar toda a cidade em um único dia, em um mesmo horário, trabalhando com inteligência. Então, benefícios pertencentes ao grupo familiar. Outro benefício pertencente ao grupo familiar é um instrumento poderoso de integração. Onde as pessoas, nós batemos muito nessa tecla,
as pessoas são bem cuidadas. Os novos convertidos, pensando neles, nessas pessoas, os novos convertidos, como crianças espiritualmente dizendo, elas chegam em um ambiente familiar, em um grupo familiar. E este é o melhor local para uma criança crescer, em família. O melhor local para uma criança se desenvolver é onde ela tem a figura do pai, da mãe, do irmão, e o grupo familiar traz essa figura de família, né? Proporciona esse acompanhamento, proporciona o alimento necessário, na dosagem necessária, né? A pessoa está se sentindo um pouco debilitada, o grupo familiar vai dar atenção, o discipulador vai dar atenção, e isso vai proporcionar um melhor crescimento espiritual, porque dentro do grupo familiar ela é amada, e um dos melhores ingredientes para o crescimento de qualquer pessoa é o amor. É um dos melhores e mais necessários ingredientes para uma pessoa, para o crescimento dela, é o amor. Então, ela vai ser amada, vai ser cuidada, vai ter carinho dos irmãos por ser um grupo pequeno, vai ter atenção dessas pessoas. O que a humanidade mais precisa hoje, queridos, eu tenho notado, tenho percebido, nós estamos caminhando já para o fim dessa nossa aula de hoje, é lançado hoje tantos entretenimentos, tantos. As pessoas gastam tempo com Facebook, horas e horas, com filmes, horas e horas, com programas tanto na TV como na internet, horas e horas. Horas e horas em meios de comunicação, de WhatsApp, de relacionamentos. São horas e horas, mas estão muito carentes do tato, muito carentes do abraço. Estão tendo muito relacionamento virtual e estão pobres de relacionamento, de comunhão, de afeto, de carinho, de abraço. Por que cresce tanto hoje na humanidade essa questão da depressão? Por quê, queridos? Porque o homem, cada dia que passa, é mais robotizado. Cada dia que passa é mais por máquina, né? Hoje a gente vive pelas máquinas e através delas praticamente. E a gente está deixando aquilo que o Senhor viu lá no início. Quando Ele fez Adão, Ele olhou para Adão e disse: não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele alguém que vai andar com ele, será a adjutora dele. Ou seja, Deus nos fez para termos comunhão. Então o grupo familiar proporciona isso: carinho, contato, amor, relacionamento. Ok? Outro benefício do grupo familiar, e é o último de hoje: tem ajuda para todos. Com o discipulado 1 a 1, todos têm um acompanhamento VIP, né? Que coisa maravilhosa. Você poder sentar com alguém e conversar com ela, pedir orientações. Que coisa maravilhosa você saber que tem alguém que você pode contar. Algo precioso que nós nunca podemos deixar de ter. Nós precisamos estar vivendo em família. Isso é algo indispensável para o ser humano. Viver em família, né? Salomão, em sua sabedoria, diz para nós desfrutarmos com a nossa esposa, com a mulher da nossa mocidade. Desfrutar o relacionamento conjugal, marido e mulher. É indispensável que o ser humano tenha amigos. A Bíblia diz, Salomão vai dizer, que existem amigos mais chegados que um irmão. É muito importante ter amigos. Então, criar vínculo no grupo familiar é fundamental, é maravilhoso. E isso proporciona para nós um crescimento espiritual poderoso. Querido, ore, trabalhe, sue a camisa
em função do reino. Porque Jesus nos ensinou, a palavra diz que tudo que fazemos para Ele, nada passa desapercebido. Ele contabiliza tudo. Ele é justo. Então trabalhe para que almas se rendam ao Senhor Jesus. Trabalhe para que os irmãos da sua igreja, o povo da sua igreja tenha foco, tenha direção, saiba para onde está indo, tenha foco de crescimento, de alcançar almas, alcançar a sua cidade para Jesus, alcançar as cidades vizinhas e expandindo para a glória dele. Porque é isso que Jesus quer. Em Apocalipse, nós vemos a palavra lá revelada, que um dia estaremos todos diante dele. E lá relata, e isso é uma palavra profética que vai acontecer, que existem gente de todas as raças, tribos, nações, línguas e povos diante do Cordeiro. Ou seja, o Evangelho vai alcançar, essa palavra é profética. João viu o que vai acontecer. O Evangelho vai alcançar, é bíblico isso, todas as nações do mundo. É claro que eu quero fazer parte disso. E eu acredito que você quer também fazer parte disso. Eu conversando hoje com algumas pessoas, fazendo visita. Uma pessoa que serviu e hoje está retornando, servindo a Cristo, não com nós em nossa igreja, mas em outra igreja. Outrora era de nosso ministério. E eu fiquei triste, até comentei com minha esposa, pelo seguinte: essa pessoa já tem uma idade de mais ou menos 60 anos. E eu comentei com a minha esposa, os anos se passaram e você percebe que a pessoa não teve foco na vida espiritual dela. Os anos se perderam, já está com 60 anos. E se não acordar para a vida passa muito rápido e ela não vai ter feito muito para Jesus. Ah, como eu não quero isso para minha vida. Eu tenho dito, e a gente vai encerrar com essa palavra aqui. Meu irmão, eu digo sempre para o Senhor, eu quero que a minha vida seja em função do Evangelho. Eu quero que quando eu chegar aos 60, aos 70, não sei até quando vou viver, eu quero chegar lá e poder olhar para trás e falar, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas guardei a fé. Eu fui um combatente, eu lutei em função do Evangelho, eu lutei para ganhar almas, eu dei tudo de mim para alcançar para Jesus, como Paulo diz aos Coríntios. Fiz-me de sábio com os sábios, fiz-me de judeu para com os judeus, fiz-me de gentil para com os gentios, fiz-me de tolo ou de nécio para com os nécios, fiz-me de tudo um pouco para que de alguma forma ganhasse uma alma para Jesus. Trabalhe para ganhar almas para Jesus. Esta é a razão, a principal da nossa existência nessa terra. A nossa missão é ganhar almas para Jesus. Amém, querido? Vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar por mais esse momento de estarmos juntos aqui, pensando junto. Pedir que o Senhor abençoe, em nome de Jesus, a igreja do meu irmão, da minha irmã, desse pastor, desse líder, os grupos familiares que estão sendo levantados. Nós temos trabalhado alguns números aqui e eles são sim reais. Só depende do nosso trabalho. O Senhor disse, é um pedido de oração que o Senhor fez. O Senhor disse para nós, rogai ao Senhor da seara, que levante ceifeiros para a sua seara, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Eu oro, meu Pai, que o Senhor levante ceifeiros nessa última hora, apaixonados por almas, homens que não ficam olhando para o erro de A e de B, mas que se submetem ao chamado, a uma missão que o Senhor deixou para nós, de levar o Evangelho a todas as nações, a
todos os povos, etnias, a todos os seres humanos da face da terra. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, que o Senhor levante homens apaixonados por almas, homens que vão doar, que vão se gastar e deixar serem desgastados em função do reino dos céus. Homens que não têm a sua vida por preciosas, se não estiverem submissos e fazendo a sua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, levantem homens apaixonados em fazer a sua vontade e submeter a ela. No nome de Jesus eu te peço assim e te agradeço. Amém. Um beijo no seu coração. Até a próxima aula. No nome de Jesus, tenha uma boa semana. Em nome de Jesus. Até a próxima.